Felizmente, ótimos livros não deixarão de ser publicados só porque seus autores são brancos héteros. No mundo inteiro, eles andam sumidos do mercado editorial. Timidamente, estão voltando. Essa fala, obviamente, não é minha, é uma citação de uma das maiores agentes literárias do Brasil para uma matéria do Estadão falando sobre as tendências na Feira de Frankfurt, que é um dos momentos mais importantes no mercado literário para a aquisição de novas obras. E bom, eu tenho muitas coisas a dizer sobre isso. Vários colegas meus fizeram conteúdos muito bons falando sobre esse assunto, mas como fez um ano do meu vídeo falando sobre Yellowface, American Fiction e racismo no mercado editorial, um vídeo muito longo onde eu não só falo sobre esses livros, né, e filme, mas eu também coloco relatos de várias pessoas não brancas que trabalham no mercado editorial, desde autores a tradutores, copydesks, enfim, relatando a experiência deles trabalhando no mercado editorial extremamente racista. É muito engraçado a gente ter agora, em 2025, ter essa ideia de que em algum momento a gente teve alguma justiça racial no mercado editorial. Então eu quis trazer essas informações caso você não tenha visto os conteúdos de Nino e da Gil Domingues e do Afro Literário. Eu vou deixar todos linkados aqui, porque eles estão lá no Instagram. Mas eu queria trazer esse papo aqui pro YouTube também. Só um minuto que meu gato quer entrar. Eu sei que o meu vídeo de Yellowface é um vídeo longo, né? Como eu falei, é um vídeo que tem 1 hora, mais de 1 hora, nem lembro. Mas eu acho que ele já é um panorama muito claro de que em 2024 a gente já tinha muitas pessoas não brancas falando da dificuldade que era se trabalhar, ter oportunidade de trabalhar no mercado editorial, e principalmente quando o nosso trabalho está atrelado aos livros que são publicados, ou seja, você só dá oportunidade para tradutores negros traduzirem autores negros, né? Quando dão. Então, se você publica menos autores negros, você tem menos tradutores negros trabalhando. Então, no ano passado, eu já estava discutindo essa dificuldade e como houve sim um momento em que pareceu que as coisas iam mudar. Então a gente pode ver que em muitos casos isso é bem performático. Então uma das coisas que eu falo naquele vídeo é sobre como o momento do assassinato do George Floyd criou um desconforto muito grande e uma necessidade de cobrança de várias partes, né? Tanto em empresas, na comunidade artística, né? Da presença de pessoas negras nesses locais, não só no destaque, mas também na parte interna, né? E é claro, pessoas indígenas, pessoas amarelas também passaram a questionar isso, né? Então, a gente teve sim um aumento de livros adquiridos e talvez pessoas contratadas, mas não posso dizer tanto assim, não brancas para trabalhar no mercado editorial. Como pessoa indígena, eu posso dizer que para a gente não houve tanta mudança assim. Eu acho que a mudança é bem singela no sentido de conseguir mais representatividade e mais publicação. E isso é uma coisa que eu intensamente, não posso nem dizer incansavelmente, porque eu estou muito cansada, então cansavelmente trago nas minhas redes sociais, estou sempre falando. Em 2023, foi 2023? Vamos ver aqui. Eu fiz um post no meu Instagram mostrando... Foi um ano em que várias editoras anunciaram os lançamentos que eles iam fazer e tal. Eu fui contabilizar principalmente as principais editoras, né, as 5 maiores editoras aqui do Brasil, quantos livros de autoria indígena eles tinham apresentado. E a verdade é que a maioria, tirando a Companhia das Letras, então a gente tinha Record, Globo, no caso Globo e Globo Out, Intrínseca, que mais? HarperCollins. Nenhuma dessas editoras em 2023 tinha divulgado, né, lançamento de autores indígenas para o ano seguinte. Eu questionei abertamente, falei, né, sobre isso, e algumas editoras até entraram em contato comigo. Uma delas foi a Record. Assim, obviamente não acho que foi por minha causa, claro que não, mas eu tentei chamar a atenção disso e agora em 2025 a Record teve 3 autores indígenas sendo publicados. O que eu já fico feliz, né? Algum avanço é melhor do que nada, mas ainda é pouco, obviamente. Uma dessas autoras fui eu. E se vocês notarem no final desse meu post, eu coloquei ali uma imagem com 29 livros de autoria indígena que foram lançados
em 2023, né, internacionais, que poderiam ter sido comprados para publicar aqui no Brasil. 29 foi só alguns que eu consegui pensar e selecionar que eu achei legais, que poderiam ser publicados aqui. Nenhum desses livros foi comprado e publicado aqui no Brasil. Em 2004 não foi diferente e em 2025 também não. Dos 5 grandes grupos editoriais, até agora nenhum anunciou livros de indígenas para 2024. E aí eu falei que em 2023... Darkside, Intrínseca, Aleph, Trama, Alt, Morro Branco, Alta Books, Nacional, Record, Universo dos Livros, Plataforma 21, Jangada, Rocco, Astral Cultural e Faro Editorial, nenhuma dessas publicou nenhum autor indígena em 2023. Nenhum. Zero. De todas essas editoras. A Companhia das Letras continua sendo a editora que mais publica autores indígenas, mas ainda é pouco. Esse ano eles publicaram, assim, só de romance e fantasia, né, no caso, 7 livros, porque eles publicaram os 7 livros da Scarlett Sinclair pela Bloom, série, né, de livros de romance do Hades e Perséfone. Também publicaram o livro do Raoni, e publicaram também pela Alfaguara o livro da Verenilde. Na verdade é uma republicação, né? Um livro que foi publicado há 25 anos atrás e eles estão republicando. Alt, Globo Alt, nada. E Intrínseca também acho que nada. Então, assim, não vejo grandes mudanças nessas editoras. Infelizmente, assim, não é por falta de tentativa e incentivo. Por exemplo, a Intrínseca, ela publicou A Filha do Guardião do Fogo, da Angeline Bully, né? Esse livro foi publicado uma continuação dele, e a Intrínseca aparentemente não comprou essa continuação para publicar. Inclusive, uma continuação e um outro livro também dessa mesma autora já saiu lá fora, né? Que é o Sisters in the Wind. Não mencionaram nada, nenhuma intenção de publicar. Então, difícil, né? A Alt mesmo não tem em todo o catálogo dela, desde que surgiu o selo Alt, né, em 2015, eu acho. Eles nunca publicaram nenhum autor indígena. E não anunciaram também nenhum autor indígena para publicar. Por quê? Porque que as nossas histórias, nossos romancinhos, o YA que seja, não interessa, né? Então, assim, honestamente, eu acho hilário a ideia de que homens cis brancos não tinham espaço no mercado editorial, né? A gente sabe não só que esses homens têm espaço, como eles são os mais premiados, né? E a gente pode ver no Jabuti desse ano que na categoria Melhor Romance a gente tem só o Jefferson Tenório como homem negro, o resto são todos homens brancos, né? Competindo na categoria, não tem nenhuma mulher branca para contabilizar, mas assim, difícil imaginar, principalmente a gente sabendo que as lideranças dentro dessas editoras também são homens brancos, né? Então, assim, em que momento eles não estavam em destaque, né? Eu acho que a simples ideia de abrir espaço para que a gente seja publicado, que a gente esteja aqui existindo também, criou esse imaginário de que pobres homens brancos héteros cis, né? Agora eles não são a única coisa publicada, e eu acho que também a ideia de que o público mesmo passou a se interessar em querer saber mais outros tipos de literatura, né? Expandir os horizontes em relação ao que eles estão lendo, podia de alguma forma marginalizar o coitado do homem branco hétero cis. Então, assim, se em 2023 já estava ruim assim, né? Se em 2023 já estava ruim assim, então com todas essas mudanças políticas que a gente tem visto agora, né? Lá fora, principalmente, agora a performance acabou, né? Então eu vejo assim, hoje em dia tem anúncio de eventos em que você vê mesas e um evento inteiro só com pessoas brancas falando. E ninguém mais se incomoda, ninguém mais questiona, ninguém fala, caramba, vocês realmente só vão convidar pessoas brancas para falar? Não existe mais esse incômodo, que antes, lá em 2021, 20, né, na verdade, as pessoas questionavam, eu via nas redes sociais, as pessoas perguntando. Vocês não conseguiram pensar em outras pessoas que pudessem agregar a essa curadoria, né? Assim, com frequência, vários eventos que eu vejo isso, né? Então, assim, honestamente, do lado de cá, eu não vi grandes mudanças realmente estruturais e transformadoras no mercado editorial em que tenha abalado de alguma forma o poder ou a posição
que esses homens exercem dentro do mercado editorial. E eu não tô falando isso só de achismo, eu não tô falando isso só da minha experiência pessoal. A Gil Domingues fez um trabalho incrível de coletar informações sobre as listas de mais vendidos, né? Então ela fez assim, desde 2017 tivemos 104 livros únicos nas listas de mais vendidos do Brasil. Então, é um panorama aí dos últimos 7 anos. E ela faz uma pergunta aqui, quem é lido no Brasil? Eu não sei se esses dados, na verdade, respondem essa pergunta. Eu acho que esses dados respondem à pergunta de quem as massas têm comprado no Brasil em grandes quantidades. Porque, querendo ou não, a lista de mais vendidos, ela é isso. Para você entrar numa lista de mais vendidos, você precisa vender uma grande quantidade naquele mês. Então, não importa se você é um autor que durante 10 anos vendeu 200 mil livros. É importante que você, em um mês, venda 200 mil livros para você poder entrar na lista de mais vendidos. Essa que é a lógica da lista, tá? Então, assim, até me perguntaram, mas essa lista aí parece que não demonstra bem o que a gente tá lendo. E por isso que eu quis explicar o que é a lista de mais vendidos, e eu acho que ela responde essa outra pergunta, porque talvez realmente não demonstre o que está sendo lido no Brasil, mas ela é um vislumbre do volume de compra, né? E não só isso, mas no que as editoras também têm investido. Porque o investimento, ele é em tiragem, em marketing, e é por isso que editoras pequenininhas, com pequenas tiragens, é difícil elas entrarem na lista de mais vendidos, porque às vezes elas podem nem dar conta de vender e imprimir tantos livros que podem ser necessários, ou, sei lá, as pessoas estão querendo muito, o livro é um puta sucesso, então para elas conseguirem alcançar essa necessidade do consumidor, né, às vezes elas vão ter que fazer num volume que é muito maior do que elas conseguem abarcar, né? Então existem várias minúcias aí das estruturas e é por isso que a lista do Publish News, ele pega mais as grandes editoras do Brasil, porque são as editoras que conseguem comportar essas grandes tiragens, né? Mas vamos lá aos dados da pesquisa da Gil. Ela falou que desde 2017, dos 104 livros mais vendidos no Brasil, apenas 2 foram escritos por pessoas pretas. E 90,4% foram escritos por pessoas brancas. E aí até comentei aqui, tipo, socorro, as pessoas indígenas nem aparecem nos índices. Mas é porque nunca teve um autor indígena na lista de mais vendidos nesses últimos 7 anos. E aí a gente pode se perguntar, mas é porque não tem qualidade nesses livros? Bom, a gente teve autores indígenas que venceram o Pulitzer e que foram finalistas do Pulitzer sendo publicados aqui no Brasil. Aí você vai dizer que não são livros de qualidade? Ou são apenas que as editoras aqui no Brasil nunca se deram o trabalho de divulgar esses livros? Porque provavelmente ninguém nunca ouviu falar de Lá Não Existe Lá se não fosse por minha causa. Ou nunca ouviram falar da Louise Erdrich, que foi a vencedora do Pulitzer, que foi publicada aqui no Brasil pela editora Alta. E, enfim... Ninguém nunca soube da existência desse livro. Então, assim, não acho que é uma questão de qualidade de escrita. A gente já estava indo editar e eu lembrei que eu esqueci de dar os dados do Afroliterária sobre o Jabuti. Quantas pessoas negras são finalistas do Jabuti? Conto, 0. Crônica, 0. Histórias em quadrinhos, 3. Infantil, 1. Juvenil, 3. Poesia, 0. Romance de entretenimento, 0. Romance literário, 1. Total, 8. De pessoas indígenas eu sei que foram 2 pessoas só, que é a Eliane Potiguara e o Daniel Munduruku. A Eliane tá no livro infantil, se eu não me engano, e o Daniel no juvenil. Ou é o contrário, é um dos 2. Mas é isso. E o que me faz pensar também sobre a literatura indígena é que essas são as únicas categorias que geralmente a gente concorre, tá? Se eu não me engano, no ano retrasado, teve um projeto de autoria de várias autoras indígenas. Ele foi um projeto educacional. Então ele ganhou, mas ele ganhou nessa área. Então, assim, de literatura, de ficção, eu, honestamente, não conheço nenhum autor indígena que tenha sido indicado já no Jabuti, tá? Eu posso estar errada, mas nos anos recentes eu com certeza sei que não, porque eu acompanho, né? Eu sei que a gente teve uma finalista em poesia, que foi a Sony Versec, mas não ganhou. E o Daniel Munduruku ganhou, não sei que ano que foi, e ele ganhou também na categoria infantil. Como eu falei, categoria de ficção, muito difícil a gente ser incluso. É isso aqui que o pessoal do Afroliterária, né, colocou. São 8 autores negros em todas as categorias do Jabuti, 2 autores indígenas em todas as categorias também. Tá bom?
Tá bom. Trazendo outro dado aqui que Nino colocou no vídeo dele. Segundo a pesquisa de produção e vendas de conteúdo digital da CBL, né, a Câmara Brasileira do Livro, dos 10.800 livros inéditos publicados em 2024, a quantidade de obras de autoria trans não passa de 100. Tá bom pra você? Tem outra coisa também nessa matéria do Estadão, que eu vou deixar linkada aqui caso vocês queiram ler na íntegra, é a dificuldade da pessoa de entender a diferença entre pessoas cis, pessoas hétero ou homossexuais ou bissexuais e pessoas trans. A pessoa simplesmente mistura tudo, então ela fala da volta dos romances cis, que fica assim, em que momento a gente só leu livros de romance com pessoas trans? Assim, se você conseguir achar 5 mais bombados romances com uma protagonista trans dos últimos 5 anos, eu te aplaudo. Porque eu acho que dificilmente essas pessoas vão estar numa lista de mais vendidos. E é isso aqui que a Gil fala também. 93,2% dos livros mais vendidos no Brasil desde 2017 foram escritos por pessoas cis. O que a pessoa que foi entrevistada confunde? Romance heterossexual, romance sáfico, romance gay. Então, assim, a pessoa não sabe diferenciar orientação sexual de identidade de gênero. Complicado, né, Martin? Complicado. E outra coisa, né, a gente com certeza teve ali uma abertura para livros LGBTQIA+, o que incrível. Eu acho que isso começou lá em 2015, né? Mas nunca que esses livros conseguiram ser maiores que o mercado literário de romance hétero. Porque, assim, se você é uma leitora de romance, eu sou uma leitora de romance, eu amo ler romance, eu posso te dizer que existe uma dificuldade imensa, principalmente em livros adultos LGBTs. Sáficos, então, é realmente raro. Sendo publicado por uma editora tradicional, raríssimo. Inclusive, um dos meus favoritos, que foi publicado aqui no Brasil pela Harlequin, ele nem foi publicado em livro físico. Ele só saiu em e-book. Então, assim, de onde essa pessoa tirou essa ideia ou essas informações, né? E você vê quando a pessoa não consegue diferenciar uma coisa da outra, tá faltando realmente uma compreensão do que tá acontecendo, né? E ela fala que também, desses 104 livros, né, só 4,8% tem casais LGBTQIAP+. E ela traz também uma curiosidade aqui, ó. Desses dois, os aquileanos, né, que são 2 rapazes, foram transformados em séries de filmes, o que pode ajudar a explicar a popularidade desses títulos, né, que a gente sabe que quando o livro vira filme, vira série, ele ajuda as vendas dos livros. E como eu falei, a perspectiva indígena nisso tudo é ainda pior. A gente nem consegue entrar nos índices. E o pior ainda é que as nossas histórias continuam sendo escritas pelas pessoas brancas que sempre escreveram as nossas histórias. Então todo aquele discurso de existe uma censura, agora o autor não pode escrever o que quiser, pipipopopó. Será mesmo? Será que os livros que têm sido publicados com histórias indígenas estão sendo escritos por pessoas indígenas? Os brancos perderam a vez? Deixa eu ver aqui a sinopse desse livro aqui. Em 1817, Spix e Martius desembarcaram no Brasil com a missão de registrar suas impressões do país. 3 anos e 10 mil quilômetros depois, os exploradores voltaram a Munique trazendo consigo não apenas um extenso relato da viagem, mas também um menino e uma menina indígena, que morreriam pouco tempo depois de chegar no solo europeu. O livro dá protagonismo às crianças, ou seja, é contado do ponto de vista das crianças indígenas, arrancadas de sua terra natal. Esse é um livro sem paralelos na literatura brasileira, ao tratar de temas como memória, colonialismo e pertencimento. Esse livro ganhou o Jabuti, e ele foi escrito por uma mulher branca. Então é um livro que conta a história de crianças indígenas raptadas, do ponto de vista delas, o sofrimento delas, e ele foi escrito por uma mulher branca. E tá tudo bem, aparentemente. E aí, um outro livro dessa mesma autora que conta a história do protagonista Awati, filho de uma indígena com um frei jesuíta, que conta como a coroa portuguesa financiou expedições no interior do Nordeste do Brasil com o objetivo de extinguir os povos da região, um conflito que ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros. O que ela está descrevendo aqui é a Confederação dos Cariris,
que é um momento histórico super importante para os povos Cariri do Nordeste. E sim, essa pessoa achou que ela era a melhor pessoa para contar essa história. E o que eu achei muito curioso é porque tá falando aqui que trabalho primoroso de linguagem que recorre a elementos do português castiço, da língua mirandesa, do tupi-guarani, Nhangatu paulista e das línguas tapuias, mas não fala do Dzubukuá, que é a língua do povo Cariri. Pois é, mais uma que vai sair, inclusive, por uma editora bem importante, bem conceituada aqui, que eu fiquei bem chocada, assim, com essa sinopse. Uma mãe indígena que procura o filho desaparecido. Os restos mortais de 7 jovens indígenas são encontrados no lixão, mas o filho desaparecido de Maia não está entre eles. O que terá acontecido? Esse livro se passa em Manaus, tem uma protagonista, uma mulher indígena, e fala sobre a violência dos nossos corpos assassinados sendo encontrados no lixão, na Amazônia. A pessoa que escreveu esse livro é um homem branco de São Paulo. Alguém achou ruim? Alguém impediu de ser publicado por uma editora muito conceituada? Então, assim, esses são 3 exemplos. E eu não duvido nada que essa pessoa ganhe prêmio por conta desse livro. Em que momento alguma coisa foi realmente diferente? Porque eu poderia dar vários outros exemplos aqui. Então, como eu falei no meu post de 2023, no meu vídeo de 2024 e como eu estou aqui em 2025 falando mais uma vez, eu não sei em que momento pessoas brancas deixaram de ser publicadas para que só a gente fosse publicado. Eu, como uma pessoa indígena e bissexual, eu não sei em que momento só livros bissexuais foram publicados. E eu podia trazer, assim, mais dados aqui para vocês. Eu podia falar que nos 47 anos de Prêmio Nobel de Literatura, 37 anos foram pessoas brancas que ganharam. 10 dessas pessoas, mulheres. A gente podia mencionar os dados do Jabuti também que a gente tem aqui. Mas eu acho que é só a gente olhar a realidade à nossa volta que a gente nem precisa de tantos dados assim. O meu trabalho mesmo de tentar divulgar a literatura indígena é sempre um trabalho contra a maré. São os meus vídeos onde tem menos visualização. São questionamentos que muitas vezes eu sei que vai entrar no ouvido e sair pelo outro, ou que as pessoas não vão se interessar. Minha briga no mercado editorial é ainda mais difícil e complexa, porque existem poucos de nós trabalhando dentro das editoras. Então existe um limite também ao que a gente consegue fazer. Então eu vou aproveitar também aqui no meio do vídeo e fazer o meu jabá. Caso você queira apoiar o meu trabalho, fazendo conteúdo, escrevendo meus livros, você pode me apoiar lá no Catarse. Com R$5 por mês você já consegue me apoiar. Além de conteúdos exclusivos, vídeos com antecedência, sem anúncios. Inclusive, eu acabei de postar um vídeo sobre a minha experiência conhecendo pessoalmente, mediando um bate-papo com o Itamar Vieira Júnior. Eu conto todos os babados, mas também muitas das reflexões que essa experiência me trouxe. E esse vídeo está exclusivo lá para os apoiadores, além de vários outros, entrevistas também que eu fiz, inclusive com a Gil Domingues. Então tem muita coisa legal só para os apoiadores, então talvez valha a pena você dar uma olhadinha. Você também acompanha, né, meu processo de escrita e também as leituras coletivas que a gente faz esse mês e até o mês que vem a gente está lendo Catábases, da Rebecca Kwong. A ideia é sempre reflexão especulativa, escrito por autores não brancos, então a gente foca em ter essas experiências e eu adorar ter o apoio de vocês, então vou deixar linkado aqui também meu Catarse. Quando a gente fala que é um problema estrutural, não é só tipo, é um problema estrutural, não tem o que fazer. É tipo, não basta só individualmente eu ficar aqui na internet implorando para vocês lerem autores indígenas e divulgarem. Porque, honestamente, eu tô cansada, assim, eu tô exausta de enfrentar essa maré há 10 anos, pelo menos, né? E é quase insultante ouvir uma pessoa tão relevante no mercado editorial falar uma coisa dessas. Tipo, você tá de sacanagem, né? Fica parecendo que eu estou insana. Parece que a minha realidade não existe, porque não é possível. Isso é real? O que eu estou vivendo, o que eu estou vendo, não é verdade? Porque se essa pessoa tá falando que, coitados dos homens brancos que não têm oportunidade de publicar, eu fico meio tipo, não é bem isso que eu tô vendo. Será que sou eu? Pode ser. Pode ser que eu finalmente tenha surtado. Pode ser, gente. E como eu falei também no meu outro vídeo, eu não acho que é só uma questão consumidor, né? Mas eu acho que a gente tem um papel também de continuar cobrando as editoras, os eventos, questionar quando tem
evento de lançamento, tipo, anunciar, o que tem de novo aí? Não tem... Quantos autores negros tem? Quantos autores amarelos tem? Quantos autores indígenas tem? E eu acho que até a questão de autores amarelos entra num problema aí da fetichização, tá? De autores amarelos, principalmente sul-coreanos. Então, acho que tem que ter um cuidado aí, mas acho que isso é assunto para outro vídeo e eu não vou ser a melhor pessoa para falar sobre isso, mas conversando com outras pessoas amarelas eu sinto isso. Não tô falando que tem que, obviamente, parar de publicar, mas um pouco de cuidado aí, né? E é todo o ecossistema do mercado editorial, né? A gente tem as pessoas dentro das editoras, mas a gente também tem as pessoas fora das editoras, né? Os produtores de conteúdo, que dificilmente estão falando de livros que não sejam escritos por pessoas brancas. E aí recai sobre a gente, produtores de conteúdos negros, indígenas, amarelos, falar desses livros. O dia que um livro de autor indígena viralizar no TikTok, vocês me avisam. Eu pago uma balinha pra todo mundo. Então, quando a gente fala que é estrutural, é porque tá em tudo. Eu tô tentando não me repetir aqui com o meu outro vídeo, mas é que as coisas realmente não mudaram e eu acho que, assim, elas pioraram. Como produtora de conteúdo, a gente passou a ter menos oportunidade, menos jobs, inclusive pagando menos. Isso aqui não é mais suficiente. O YouTube não me paga nada pra eu fazer vídeo. Assim, paga centavos pra eu fazer vídeo. As publis se tornam cada vez menores e pagam cada vez menos. Realmente, isso aqui não tá mais funcionando. E eu vejo que isso não acontece só comigo. Os meus colegas, meus amigos, que estão aí também há muitos, muitos anos, pessoas não brancas, tendo muita dificuldade de fazer só isso, tendo que pegar outros jobs, outros empregos pra poder fechar as contas no fim do mês. Porque, mais uma vez, a performance de tipo, olha só, nós estamos chamando de criadores não brancos pra falar de todos os assuntos, pra falar de todos os livros, não é mais uma necessidade. Então você pode fazer uma campanha cheia de criadores, todos brancos, e ninguém vai se importar. Honestamente, ninguém vai comentar, ninguém vai questionar. É uma coisa insalubre mesmo, e a sensação é que a gente tá falando para as paredes, que a gente está falando ali para um precipício onde não tem ninguém, a gente só fica ouvindo o eco da nossa própria voz. E se algum dia alguém se importou com essas coisas, agora ninguém tá se importando muito. E, meus amigos, a gente tem uma piada muito sem graça, que é dizer o racismo acabou, né? Porque agora ninguém mais precisa se preocupar com isso, agora ninguém mais precisa se reposicionar em relação a isso. Porque acabou também a necessidade de performance. Até criadores grandes que se posicionaram, não, eu vou ajudar criadores não brancos, vamos lá, eu vou divulgar vocês, eu vou, enfim, deixar de fazer essa publi que talvez não tenha tanto a ver comigo para dar para vocês. Essas pessoas pararam de se importar, porque não tem mais ninguém cobrando, elas não precisam mais performar, serem aliados, né? E isso reverbera em tudo, reverbera nos livros que estão sendo publicados, nas pessoas que estão sendo chamadas para traduzir, né? Se eu fui boicotada por uma editora por abertamente criticar o fato deles terem chamado um antropólogo para traduzir um livro de um autor indígena, sendo que tem tradutores indígenas, hoje em dia eu não tenho dúvidas de que essa editora vai fazer de novo a mesma coisa e ninguém vai se importar, ninguém vai questionar, a não ser eu, provavelmente. E a mesma coisa para autores negros, tá? Eu acho que esse cuidado que se tinha em garantir que tradutores negros traduzissem, eu acho que essa preocupação também tá indo embora. Mas eu me questiono muito, assim, sobre qual é a dificuldade de publicar autores indígenas aqui no Brasil. Eu entendo que a gente tem um histórico, né? E eu sempre falo sobre isso, sobre a autoria indígena aqui no Brasil, né? Sobre a nossa Constituição de 88, né? Então, há pouquíssimo tempo em que a gente pôde começar a ocupar o mercado editorial, 37 anos é a minha idade, mas ainda assim, a maioria dos livros que a gente publica aqui no Brasil são livros importados. E tem muito autor indígena lá fora sendo publicado, fazendo sucesso, ganhando prêmio. Isso não parece suficiente aqui. E falando em prêmio, pra gente não terminar assim num tom negativo de tudo, eu ia fazer um vídeo só sobre isso, só sobre o último Hugo Awards, que é um prêmio, assim, que não sai ileso, tá, de críticas. Eu acho que ele, inclusive, teve problemas do ano passado com a Rebecca Kuang, Xiran Jay Zhao, autora de Babel e autora de Viúva de Ferro, respectivamente. Mas esse ano, a gente, no Hugo, que é um dos maiores prêmios da ficção científica e especulativa do mundo, né? A gente teve 3 autoras indígenas sendo premiadas e nenhuma dessas autoras teve esses livros publicados aqui no Brasil. A Rebecca Roanhorse ganhou com a melhor série pela série de Black Sun, que eu sempre falo aqui, eu tô sempre, né, falando desses livros dela aqui. Black Sun vai ser publicado aqui no Brasil em algum momento, mas
Enfim, a série já foi publicada inteira e nada de sair aqui do Brasil. O outro livro que ganhou o prêmio foi o livro da Darcy Little Badger, né? O novo livro dela, que é o Shane Land. É o prequel de Elatsue, que foi publicado aqui no Brasil pela Nacional, mas a Nacional também não se manifestou em publicar Shane Land, nem o outro livro que a Darcy publicou entre esses livros aí. Então eu acho que esse livro nunca, se a Nacional, que provavelmente não está interessada em publicar agora, não se interessar em publicar depois, esse livro nunca vai chegar no Brasil, porque dificilmente uma editora vai publicar um livro em que o primeiro livro tá numa editora e o segundo tá em outra. Então, assim, isso é muito triste. É o mesmo problema que a gente tá com os livros da Angeline Boulley, né, que estão aí na Intrínseca e eles não parecem interessados em publicar os outros livros da autora. E o outro livro que foi também premiado, acho que é como livro de estreia, né, o primeiro livro acho que é duologia ou trilogia, To Shape a Dragon's Breath, que é um livro de fantasia indígena de dragões. Então, assim, muita coisa legal. Eu fiquei muito feliz de ver essas autoras indígenas tendo esse reconhecimento internacional. Mas é isso. Por que que isso não chega aqui? Por que que essas autoras não estão sendo publicadas aqui? Por que que quando um autor é publicado aqui, ele é abandonado? Ou ele não recebe marketing, ele não recebe atenção de divulgação que ele merece e depois fica colocando a culpa no autor de tipo, putz, esses livros aí não dão certo. Que foi o que aconteceu agora com o segundo livro do Tommy Orange, né? O primeiro livro já foi dificilmente encontrado, que é Lá Não Existe Lá. Inclusive, a Roku deixou ele ser esgotado. Ele ficou por muito tempo sendo esgotado. E aí ele lançou um prequel também, que é... Tá ali o livro. Cadê ele? Wandering Stars. Foi lançado aqui no Brasil. Alguém tá sabendo que esse livro foi lançado? Dificilmente alguém leu esse livro ou tá sabendo que ele foi lançado. E esse cara aí foi finalista do Pulitzer, sabe? Então, é muito frustrante e eu fico tentando carregar esses autores, tentando fazer as pessoas conhecerem ele e fazendo um trabalho que, honestamente, as editoras não estão fazendo. Então, é muito fácil depois falar assim, putz, as pessoas aqui no Brasil não gostam de literatura indígena, elas não leem, elas não se identificam. Se você não faz o mínimo, você não dá nem a chance, sabe, da gente dar certo. Eu não vou dizer que é uma luta perdida porque, sei lá, eu sou uma pessoa talvez otimista, esperançosa demais. E eu acho que se eu desistir de acreditar no poder transformador da literatura, não sei nem pra que eu seria escritora. Eu só pararia de escrever livros e divulgar livros, mas saibam que é exaustivo. O outro caminho é muito mais fácil. Muito mais fácil não se importar e só aceitar, tipo, é isso mesmo. É o de sempre, o que sempre teve, o que eu cresci lendo. Insistir em querer mudar as coisas é extremamente cansativo. E por isso que eu fiquei muito feliz de ver os conteúdos dessas pessoas, né? O conteúdo da Gil. Ela fez mais de um, ela fez um vídeo e esse post também falando, né, sobre esse panorama, porque mais pessoas precisam conversar sobre isso, né? Mais pessoas precisam abrir esse diálogo e se juntar também em questionar, em causar desconforto e até, querendo ou não, tanto Nino quanto Gil quanto eu somos autores também, né? Então, pra gente é um lugar frágil como escritor você está questionando o mercado editorial. Por isso que no meu outro vídeo tem tantas pessoas que ficaram anônimas, que preferiram não se expor, porque isso com certeza tem consequências na hora da gente ser publicado, na hora da gente conseguir uma nova tradução, conseguir um novo trabalho. É muito difícil criticar o espaço em que você precisa dele para viver. E se hoje já é difícil, como eu falei, conseguir uma publi, ser chamado para um trabalho, uma tradução, ou quem sabe ser publicado, se você se expõe fazendo uma crítica, criando uma animosidade, é ainda mais difícil. Então, se você tem qualquer espaço de privilégio, seja ele qual for, fale, se posicione, continue cobrando as editoras sobre isso. Porque o que essa pessoa quis dizer não é que os homens brancos cis voltaram a publicar. É que, na verdade, o mercado editorial voltou a ficar muito confortável de só publicar isso. Antes, pelo menos, existia um incômodo, um questionamento, um desconforto que a gente estava causando em questionar. Agora, a porteira foi aberta e parece que ninguém mais se importa. Claro, não tem como a gente desassociar essa mentalidade de finalmente os homens brancos cis voltaram com essa onda conservadora que tem vindo, tanto dos Estados Unidos principalmente, né, mas que
há anos, né, tenta tomar conta aqui do Brasil. Então é extremamente questionável que a gente esteja comemorando isso, né? E como eu falei, como se em algum momento essas pessoas não tivessem tido a oportunidade de publicar aqui no Brasil. E eu sei que a gente pode estar ridicularizando esse pensamento aqui agora, tipo, kkk, que sem noção e tal, mas é uma coisa pra gente ficar atento, pra ser um alerta do que isso pode significar futuramente. Porque sim, foi muito pouco o nosso avanço, mas pode piorar. Como diz Angela Davis, liberdade é uma luta constante. Pode falar, temos Jefferson Tenário, temos Conceição Evaristo, temos Eliane Alves Cruz, temos Itamar Vieira Júnior. Podemos ficar tranquilos. Não, a gente tem que estar sempre vigilante, porque aqui no nosso país a gente já teve, como o livro do Jefferson, que foi censurado em escolas. Se eu não me engano, o livro da Amara também teve censura, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque da mesma forma em que houve um movimento lá durante aquela Bienal, em que foi o Crivella, né? Tentou censurar o livro, que tinha um beijo gay, nananã, e isso ficou pra história. O quanto que a gente avançou nesse assunto desde então. E se a gente avançou alguma coisa, foi porque houve uma insistência em não deixar isso recuar mesmo depois que a hype passou. Mesmo depois que o assunto deixou de estar nos holofotes. E mesmo assim, eu sinto que diminuíram, tá? Principalmente se a gente for pensar nos gêneros que estão mais bombando hoje em dia, né? Que é a romantasia, o Dark Romance. A maioria desses livros são heterocis, principalmente os publicados pelas grandes editoras. Então, o gênero YA LGBT não é a coisa mais hypada de vendas agora. E se você for olhar, a maior parte das romantasias, e foi uma coisa que eu falei no meu vídeo de romantasia, são de personagens brancos, escritos por mulheres brancas. Então, assim, esse é um movimento também. Então, assim, pode não parecer isso é um movimento, mas tendências de mercado não surgem do nada, e o fato dessa pessoa que é tão relevante no mercado editorial estar vendo isso como uma tendência, não é apenas um sinal de tipo, olha só, essas pessoas estão voltando. É um alerta de que, tipo, talvez o pouco espaço que a gente conseguiu conquistar diminua. E é por isso que é tão importante a gente continuar insistindo, se posicionando, cobrando as editoras. A literatura, por mais que booktokers gringos queiram criar a ideia de que o espaço literário não é feito para política, a nossa existência é política. O que a gente escreve é político. De onde a gente vem é político. O nosso olhar é político. Inclusive, não se posicionar politicamente é um ato político. Ou se posicionar apenas nas coisas que lhe dizem ao seu respeito e não nas outras é também um ato político. Então, pra mim, isso é uma sinalização, é um alerta, é algo pra gente ficar de olho, continuar cobrando. E por mais que a gente saiba que a realidade é que sim, homens brancos cis são os mais poderosos do mercado editorial, a gente não vai ficar acomodado e satisfeito com isso. Então, é isso. Esse vídeo tá completamente assim, eu falando sem roteiro, então desculpa se eu fiquei repetitiva, se eu acabei não falando nada de interessante, mas foi meio de coração aberto, assim, pra conversar com vocês sobre essa ideia estapafúrdia aí de que finalmente chegou o momento dos autores brancos cis serem publicados. Coitadinhos deles. E se vocês quiserem realmente assistir um vídeo aprofundado nessas temáticas, onde eu falo muito sobre a realidade que é dos livros que a gente tem publicado e da percepção das pessoas não brancas que trabalham no mercado editorial, assistam lá meu outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui pra vocês também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.